Pessoal, e o senador Magno Malta acabou perdendo a paciência ali no Senado. Ele confrontou a omissão do presidente do Senado e acabou falando algo que deixou todos de queixo caído. Esse vídeo está imperdível, veja agora e voltamos logo a seguir. Eu me dirijo ao presidente dessa casa. O país está órfão dessa casa, desse elefante aqui, senador astronauta. Pesado, orçamento pesado, tirado do suor do povo brasileiro, assim como o Cleitinho instituiu o orçamento aqui. E as compras, isso é complexo de Janja, do Supremo Tribunal Federal, essa compra de imóveis caros, num momento como este, a responsabilidade é do presidente dessa casa, que na separação dos poderes, é quem mais poder tem. Essa conversa fiada de que pedir impeachment não passa, esse não é o dever do presidente dessa casa. Se vai passar ou não vai, não interessa. Ele precisa botar para votar. E nós, o povo brasileiro, eu quero aqui cumprir a minha parte, senador Marco Rogério, porque não quero ir para a vala comum. O povo do Espírito Santo não me mandou aqui para isso. O que está na mídia é, Flávio Dino dá uma ordem e tem que cumprir. Porque o homem é discípulo de Lênin. Tem que cumprir, porque o homem não é aprendiz de ditador, é ditador mesmo. O Brasil vive a ditadura da toga. Nós, brasileiros, precisamos reagir à ditadura da toga. Mas essa casa com 81 representa milhões de brasileiros. Não são os brasileiros que Toffoli diz que ele teve mais de 100 milhões de votos. Ele e os ministros do Supremo. Eu não sei que tipo de voto. Porque Toffoli, quando foi indicado pelo Lula, ele era assessor na Casa Civil, ele era o ministro da Advocacia Geral. Não é isso, não é, Bahia? Não era, Jacques? Você era deputado federal. Eu já era senador. Não, você era governador. Quando ele foi indicado, bem jovenzinho. Ele apanhou tanto de Zé Agripino ali, apanhou tanto de Álvaro Dias e demais outros, que eu tive até dó e até o defendi. Mas eu ouvi agora, ele que é o pai do inquérito das fake news, o senhor sabe, né? Ele que criou, e Alexandre é só o relator do estômago do elefante. Eu não me decepciono mais com nada, eu já vi de tudo, senador Jacques Wagner. Eu só falto ver chover para cima agora, porque o resto, tudo eu já vi na minha vida. Agora eu quero ver o povo brasileiro, eu quero ver essa casa se levantar, eu quero ver o presidente colocar para votar o impeachment de Alexandre de Moraes. O impeachment de Alexandre de Moraes. Se ele vai se defender, e precisa se defender, que foi sabatinado por essa casa e foi aprovado nesse plenário, é por isso que eu não os recebo no meu gabinete. Interessante, olha que coincidência. O Temer me pediu e eu recebi o Alexandre de Moraes. Bahia, mostrei para ele uma caixa desse tamanho, ó. Senador Irã, mostrei para ele uma caixa desse tamanho de denúncia contra ele. Randolph estava indo no corredor, ele, Gleice, todo mundo esculhambando Alexandre de Moraes. Agora estão tudo juntinho, né? Tudo esculhambando. Ah, advogado do PCC, não sei o quê. Eu falei, tá lacrado aí, eu não abri não. Porque de repente, essas denúncias são desafetos a você. São pessoas que queriam estar no seu lugar. Alguma coisa pode ser verdadeira, mas eu vou te sabatinar. Eu vou te sabatinar. Recebi, tomou cafezinho no meu gabinete. Eu recebi e sabatinei. Sabatinei. Eles hoje estão juntos. Depois que aparece essa podridão nas vísceras da Suprema Corte, do Tribunal Eleitoral, essa invenção para perseguir jornalistas, pessoas simples, 14 anos, 17 anos, nunca teve tentativa de golpe. A coisa que mais entristece a mim, senador Marco Rogério, Vossa Excelência que é amigo, e muitas vezes eu ouvi Vossa Excelência sobre o comportamento e o caráter das pessoas. Quando aqui eu cheguei, é de ouvir o discurso que foi feito no dia do tal memorial, por conta, eles estavam todos chorando no negócio do dia 8, chamar brasileiros inocentes de covardes e traidores da pátria. Não, quem traiu a pátria foi os irmãos Batista que estão dentro do governo. Quem traiu a pátria foi a Odebrecht. Quem traiu a pátria foi a OAS. Quem traiu a pátria foi a Queiroz Galvão. Quem traiu a pátria foi preso na Lava Jato, devolveu o dinheiro, comeu cadeia, estão tudo de volta nas patas da aranha do comunismo, que hoje... E em nome do povo do meu estado do Espírito Santo, a partir de hoje, eu vou me pronunciar quantas vezes necessário, até que essa situação, que essa espiral se quebre. Porque não é possível viver num estado policialesco, onde um ministro só, ele deve ser o CEO.
porque ele não vai fazer nada sozinho. Cospe, humilha, debocha, prende. Agora está nu na chuva, o rei está nu. Na chuva, despido, quem vai passar o pano? Quem é que vai protegê-lo? Ou essa casa pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou nós temos que jogar a toalha, pedir para ir embora, desmoralizados, por não ter a coragem de enfrentar a quem deve ao povo brasileiro e a quem deve respeito e a quem deve explicações ao Senado da República, que é a Casa da Federação e que representa o povo brasileiro. Pessoal, o senador Magno Malta é daqueles que não mandam recado e diante da omissão do presidente do Senado, visto que há tantos pedidos de impeachment contra ministros do STF e o presidente do Senado não coloca esses pedidos para votação, e isso deixou o senador Magno Malta mais uma vez revoltado. E ali no Senado ele acabou trazendo à tona toda a verdade sobre a omissão do presidente da casa. Pessoal, é muito dinheiro pago em altos salários ali em Brasília para que a atitude não seja tomada, para que eles não coloquem em votação tantos projetos importantes que podem mudar o rumo do Brasil, pessoal. E após explodir o caso Master, a coisa acabou se complicando ainda mais para o ministro do Supremo, para o ministro Moraes, pessoal. E veja agora essa notícia que acabou saindo, que deixou o Brasil chocado. Lula diz ter aconselhado Moraes a se declarar impedido no caso Master. Não permita que o caso Vorcaro jogue fora a sua biografia. Pessoal, até mesmo o presidente Lula já está aconselhando o ministro Moraes para não permitir com que o caso Master acabe enterrando a sua carreira no STF, porque a qualquer momento a delação de Vorcaro virá à tona. Políticos e poderosos em Brasília estão temendo o que pode estar por vir, pessoal. Segundo ainda a notícia, o presidente Lula relatou na última semana, em conversa que teve com o ministro Moraes do STF, no contexto das revelações do caso Master, o banqueiro Daniel Vorcaro. Em entrevista, o presidente da República disse ter aconselhado o ministro do STF a se declarar impedido em eventual julgamento pela Suprema Corte de ações relacionadas às fraudes financeiras bilionárias cometidas pelo Master, instituição que foi liquidada pelo Banco Central no final do ano passado. Ou seja, segundo uma reportagem publicada para todos os brasileiros verem, pessoal, Lula está aconselhando Moraes a não permitir com que esse escândalo do Banco Master venha fazer com que o seu currículo, a sua biografia, vá para o lixo. Segundo Lula, na conversa de Moraes, o petista citou o contrato do Banco Master com o escritório de advocacia de sua esposa Viviane Bassi de Moraes e disse ao magistrado que ele não deveria permitir que o caso Daniel Vorcaro jogasse fora a sua biografia. Ou seja, tem mais coisa aí por baixo dos panos, tem mais coisa aí que virá à tona, tem muito caroço nesse angu, pessoal. Por isso que estão temendo a delação de Vorcaro. Segundo a reportagem, Lula disse para o companheiro Alexandre de Moraes, e vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. É o seguinte: você construiu uma biografia histórica nesse país com o julgamento de 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia, declarou Lula dos jornalistas. Primeiro, porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos, porque foi secretário da Justiça, foi ministro do Michel Temer e estava fora, mas a sua mulher estava advogando. Diga que a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, eu só prometo que aqui na Suprema Corte, em caso da minha mulher, eu não me sentirei impedido de votar qualquer coisa, alguma coisa que passe para a sociedade uma firmeza de que ele, Moraes, tem. Completou o petista, pessoal. Ou seja, Lula está temendo o que pode vir após toda essa ligação do escritório de advocacia da esposa de Moraes
com o caso do Banco Master, pessoal. E ainda para finalizar, ao comentar possível acordo de delação de Vocaro, Lula não criticou as tratativas, mas disse que é preciso ter cuidado com a colaboração para que não seja uma delação comprada. Tem que prestar o depoimento como testemunha. A delação, tem gente que fala que o Vocaro não pode fazer delação. Vocaro pode fazer delação. Delação é sempre delicada. Tem que ter mais gente acompanhando, porque pode ser uma delação comprada. É preciso ter cuidado com essa delação de Vocaro. Ou seja, Lula está ali cheio de dedos, tentando até mesmo uma possibilidade de impedir essa delação de Daniel Vocaro, porque possivelmente mais coisa virá à tona, pessoal. E isso tudo é o Brasil, e isso tudo é mais uma vez o governo petista em cena na presidência do Brasil. E você, o que achou desse vídeo? Deixa a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Se você é novo aqui, se inscreva agora mesmo no canal e venha fazer parte da nossa família. E até o próximo vídeo.